tudo bem contigo? Hoje eu quero ler o capítulo 3 do meu livro Frank. Antes, eu quero pedir para você dar uma olhadinha aqui embaixo que tem a playlist do novo livro Embaixo de um Carvalho. E dá uma olhadinha ali na playlist porque tá cheia de músicas maravilhosas, assim, músicas que super combinam com os personagens. Então, vai olhando ali as músicas, vai vendo o quanto eu vou trazer personagens fortes e interessantes nessa história, que eu acho que vai ser de muita transformação para vocês. Mais uma coisa, se tu ainda não leu Só Lhe Ofereço Amor, a nova versão já está disponível na Amazon, editadinha, tudo ok, não mudou quase nada, só algumas coisinhas ali no texto, assim, formatação, pequenas coisas na história, mas que já dão um up, já muda muito. Então, dá uma olhadinha também, vou deixar, tá aqui embaixo já, aliás, na descrição, tá? E é isso. Os meus livros estão disponíveis aqui embaixo. Gratidão por você estar aqui. Gratidão aos membros e apoiadores do canal. E gratidão aos novos inscritos. Sejam bem-vindos e fiquem bem à vontade para dar uma olhadinha nos meus e-books aqui. E hoje eu vou trazer o capítulo 3 do Frank em ASMR. E eu espero que vocês gostem. E não deixem de ler esse livro, tá, gente? Porque ele trouxe muitos questionamentos. E o livro 2 do Frank já está em produção, tá bom? Já está sendo escrito com uma parceria muito importante, que está fazendo com que ele tenha novos rumos, talvez. E com certeza ele vai estar muito mais caliente do que este. Então, quem gosta desse tipo de livro, está disponível Só Lhe Ofereço Amor, o Endless Darkness, e em breve Embaixo de um Carvalho, que é uma história bem gostosinha, bem tranquila, mas quem gosta de uma pegada mais caliente, uma pegada, né? Frank, né? Então, vamos começar o capítulo 3 do Frank. Já abri aqui. Gente, aproveitem para dar uma olhadinha na playlist do Embaixo de um Carvalho, porque tá divina. Então, vou começar. Capítulo 3. Bem-vindo ao grupo Della Rocha. Na manhã seguinte, Lívia saiu do quarto com o rosto inchado, pois havia chorado a noite toda. Precisava comer algo para começar o dia. Olhou rapidamente para a bancada e viu que Eric estava sentado tomando café. Uma cena típica. Em uma das mãos a xícara, na outra o celular. Lívia lançou-lhe um olhar irritado. Vou para a empresa mais cedo hoje, disse ele, sem tirar os olhos do celular. Lívia não respondeu. Abriu a geladeira, pegando um suco e servindo-se. Você não esqueceu do Franklin, não é? Ele levantou os olhos na direção dela. Quem? Falei sobre ele semana passada, Eric. Tudo bem, não começa. Cadê o menino? Provavelmente já vai descer. Descer? Ele está aqui. Ele está morando aqui, perguntou bravo, colocando o celular e a xícara sobre a mesa. Se você
parecia em nada com o velho que ele imaginava que seria. Bom dia, disse Frank. Eric não respondeu, apenas tomou um pouco do café, pegando em seguida as chaves do carro. Sou Eric de la Rocha. Levantou-se, fazendo Frank perceber que era um pouco mais alto do que ele, talvez 2 centímetros no máximo. Frank voltou-se para ele, estendendo a mão em sua direção. Sou Franklin Cardoso. Esteja na empresa às 8h30, respondeu, sem apertar a mão dele. Somente deu-lhe uma olhada em direção ao pulso, onde conseguia ver o começo de uma tatuagem. Pegou sua pasta e olhou para Lívia. Não vou almoçar com você. Não sei que horas sairei hoje. Frank disfarçou, tirando a mão da frente e puxando um pouco da jaqueta, tentando cobrir a tatuagem. Certo, nos vemos, disse Lívia. Assim que Eric saiu, Lívia começou a chorar e Frank a abraçou. Você está bem? Não, falou soluçando. Vem, sente-se aqui. Vou lhe fazer um chá. Começou a procurar nos armários. Desculpe fazer você passar por isso, murmurou ela. Que isso? Essas coisas acontecem entre casais. Eu acho. Não sei, Franklin. Acho que meu casamento não tem mais jeito. Frank entregou o chá para ela. Não diga isso. Vocês são jovens ainda. Ela baixou a cabeça olhando para o chá. Casamos quando eu tinha 18 anos e ele 16. Nossa, casaram-se jovens, disse Frank sem entender porque só não pensou antes de falar. Sim, às vezes acho que Eric casou comigo só pelo dinheiro. O grupo de la Rocha não era o que é hoje, mas sempre fomos pessoas importantes. Ele usa seu sobrenome, indagou. Sim, você acha isso estranho? Não, acho legal da parte dele.
deixava seu corpo à mostra. Quem diabos era aquele homem que não sentia frio e tinha o corpo mais perfeito e bronzeado que Frank já tinha visto? Bom dia, disse Ernesto, franzindo o senho, fechando os olhos na tentativa de lembrar o nome do jovem. Frank, respondeu sorrindo. Bom dia, Ernesto. Você chegou ontem e já vai trabalhar? Pois é, mas pelo menos tem o fim de semana. Sim, verdade. Tem compromisso para o fim de semana? Arqueou uma das sobrancelhas sorrindo. Frank ficou surpreso com a pergunta e a expressão no rosto dele. Realmente parecia que o charmoso Ernesto estava flertando. Não tenho nada. Ótimo. Você sabe surfar? Não, mas andava de skate. Perfeito. No fim de semana vou te ensinar a surfar. Ok, sorriu sem saber o que dizer. Ernesto ficou olhando dentro de seus olhos de um jeito que deixou um pouco constrangido. Então resolveu cortar o clima. Preciso ir até mais. Saiu pegando o celular para chamar o Uber. Não sabia ao certo como se comportar diante daquela situação. Havia saído somente com um homem que tinha a mesma idade dele. Seria possível que Ernesto só estivesse sendo simpático, já que ele encontrava-se sozinho. Chegou em frente à empresa, um prédio colossal. Seus olhos iluminaram-se completamente. A fachada espelhada e na mesma escrito Agência de la Rocha. Abriu um sorriso largo, respirou fundo e entrando, passou por uma porta giratória, indo até a recepção, onde haviam uma moça e um rapaz. Apresentou-se, enquanto um deles pediu que colocasse a digital em um pequeno aparelho. Após feito, lhe deram as boas-vindas e orientaram que entrasse no elevador e apertasse no 10º andar. Era a última porta do corredor. Assim ele o fez. Estava entusiasmado, porém com um pouco de medo. Saiu do elevador, passando por uma pequena recepção, onde não havia ninguém. Passou por uma porta que estava escrito Arquivo, por 2 banheiros, um feminino e outro masculino. Por outra porta que dizia Sala de Pausa, e a última porta do corredor estava escrito Chefe de Marketing, Eric de la Rocha. Bateu na mesma, esfregou uma mão na outra e entrou assim que Eric falou que poderia. Bom dia, disse Frank, intimidado. Eric era muito reservado e não costumava sorrir. Isso deixava nervoso e com um pouco de medo. Franklin, senta, indicou a cadeira com a mão. Me fala sobre suas experiências de trabalho. Frank quase surtou. Sua perna começou a tremer. Por acaso isso é uma entrevista? Eu pensei que já tinha um emprego garantido, indagou o outro com um olhar presunçoso. A Lívia falou. A Lívia não manda aqui. Quem manda aqui dentro da minha empresa sou eu, respondeu Eric, ajeitando os papéis sobre a mesa. Vai me falar sobre suas experiências ou quer desistir da vaga? Os olhos de Frank espreitaram-se. Falo. Trabalhei no mercado do bairro onde, por 5 anos, perguntou, interrompendo novamente. Frank revirou os olhos e, para sua sorte, a porta se abriu. Estou atrapalhando? Perguntou uma voz masculina um tanto grossa. Não, entre. Esse aqui é o Franklin. Um homem alto aproximou-se deles, mais ou menos 1,90 m, cabelos castanhos, bem vestido, um corpo e sorriso bonitos. O filho da Lorena? Sim, respondeu Eric, parecendo irritado. Muito prazer, sou Gregório. Frank levantou sorrindo, apertou a mão dele apresentando-se, como sempre gostou. Sou Frank. O Gregório é da publicidade, disse Eric. Gregório sorriu, sentando na ponta da mesa de Eric. Se quiser, posso levar ele para conhecer a empresa. Ainda não o contratei. Como não? Foi a Lívia que o mandou aqui. Eric bufou, jogando a caneta longe. Leve esse garoto daqui. Frank engoliu seco, acompanhando Gregório para fora da sala. Sentiu-se aliviado em ser livre do chefe babaca. Entraram num elevador e Gregório apertou o 8º andar.
logo saindo do elevador. Frank estremeceu. Poderia jurar que Gregório flertava com ele. Estava muito carente, ou quase todos eram gays. O que não seria ruim, obviamente. Vamos para uma reunião agora. Se você tiver qualquer ideia na sua cabecinha, por favor, compartilhe. Entre. Foi na frente, abrindo uma porta de vidro. Pessoal, esse aqui é o Frank, o novo assistente do Eric. Na sala haviam 5 pessoas. 2 homens mais velhos, 3 mulheres, uma delas um pouco mais madura do que as outras. Quando Gregório apresentou e disse o que Frank seria na empresa, alguém comentou: coitado. Todos riram. Ei, não vamos falar do chefe, brincou Gregório. Então, quais são as ideias para a nova campanha de cuecas? Perguntou, sentando-se e indicando uma cadeira para Frank. Uma das moças com o cabelo preso e uma maquiagem forte disse: por que não usamos modelos da vida real? Homens de verdade. A outra com o cabelo branco replicou: e não usar modelos sarados? Qual a graça? E se usássemos uma mulher gostosa na frente e no fundo o cara com a cueca, tipo, se você usar essa cueca, vai conseguir uma mulher gostosa? Falou um dos homens. Todos ficaram olhando para ele. As cuecas precisam aparecer, Fábio, disse uma das meninas. Essa ideia é ridícula, comentou Gregório. Voltou seu olhar para Frank. Você tem alguma ideia? Frank encolheu-se. Eu não sei. Fale, por favor, insistiu Gregório. Vocês já pensaram em ousar com algo diferente, porém muito simples? Como assim? Perguntou Fábio. E se fosse uma campanha para o público gay também? Indagou Frank. Fábio gargalhou. O quê? Fale mais, ordenou Gregório. Modelos bonitos em fotos envolventes. Isso também alcançaria todos os públicos da marca, respondeu Frank. Uma das meninas com o cabelo rosa sorriu. Acho ótimo. Não são somente héteros que usam cuecas. Boa, Frank. E vocês querem ver 2 homens se pegando? Perguntou o outro cara que estava na sala fazendo uma careta. Eu adoraria, disse uma das meninas, voltando seu olhar para Frank, que retribuiu o sorriso. Você concorda com esse absurdo, Gregório? Perguntou Fábio. Estamos buscando inovar. Faz muito tempo que nossa agência precisa disso, respondeu. Fábio gargalhou. Quero ver o Eric aceitar isso. Deixa comigo. Reunião terminada, falou Gregório, ordenando que todos saíssem, menos Frank, que estava um tanto encabulado, mas sentia-se feliz por ter sido ouvido. A ideia foi sua, mas eu falo com o Eric. Graças a Deus, obrigado. Mas você deve encontrar os modelos. Quero essa campanha totalmente sua cara, certo? Está bem? Gregório sorriu, colocando a mão na perna dele. Vamos falar com o chefe? Frank assentiu com a cabeça. Voltaram-se para a sala de Eric, mas somente Gregório entrou, deixando o jovem na porta a tentar escutar o que se passava lá dentro. Já acabaram a reunião? Perguntou o chefe surpreso. Sim, temos uma nova campanha para as cuecas. Diga. Gregório sentou em uma das cadeiras em frente a Eric. Faremos uma apresentação voltada para o público gay. Eric ficou sério olhando para ele. Eric, você está brincando, não é? Não. Nem pensar, respondeu. Isso vai inovar as campanhas da agência e nossa marca, Eric. Estamos precisando. O grupo Della Rocha já não faz uma campanha de audiência faz uns 10 anos. Eric
Você está colocando seu emprego em risco, indagou Frank assustado. Isso vai dar muito certo, Frank. E se não der, vai dar. Vamos almoçar? Claro, falou, acompanhando o outro. Durante o almoço, aproveitaram para conversar. Foi quando Gregório contou sobre Eric. E como não era ninguém antes de se casar com Lívia, mudou o sobrenome e começou a fazer faculdade logo depois. Trabalhou muitos anos na sombra da esposa, até que conseguiu a empresa dele, mas a dona ainda era ela. Hoje era um homem de sucesso e conhecido em todo o país, mas graças à mulher. Frank resolveu somente ouvi-lo. Achou que não tinha direito de dar opinião sobre alguém que ele ainda nem conhecia. Deveríamos ser todos iguais ao Frank, não é mesmo? Mas Gregório o informou que Eric era um homem de bom coração. Pelo menos foi por um longo tempo. Quando a empresa de marketing começou, ele era agradável, sorridente, amigo de todos e tranquilo. Passaram-se alguns meses e ele começou a mudar, ficando cada vez mais inflexível. Depois do almoço, Frank voltou para a empresa. Foi diretamente ao seu posto, começou a dar um jeito na organização de sua mesa. Eram por volta das 15 horas da tarde, quando Gabi, uma das moças que estavam na reunião, veio conversar com ele. Oi, Frank, sorriu, sentando-se na mesa dele. Oi, você é a Gabi, respondeu sorrindo. Era uma jovem de 23 anos, com cabelo curto na cor rosa, negra, em torno de 1,65 m, olhos grandes e expressivos. Vestia uma roupa moderna e bonita, gostava de anéis. Frank conseguiu contar 10 enquanto ela falava. Expressava-se bem aquela garota. Revelava para ele sobre alguns projetos que a empresa havia feito antes de sua chegada e como faltavam ideias originais como as dele. Você quer almoçar comigo? Perguntou assim que parou de falar. Frank ficou um pouco sem jeito, mas não conseguiu mentir. São 15 horas. Já almocei. Ah, claro. Acabei me atrasando hoje. Amanhã almoçamos juntos. Claro, vou adorar. Ela sorriu. A porta do escritório de Eric abriu e ele veio até os dois. Parou-os olhando. Chefe, indagou ela. Parecia não ter o medo que Frank tinha. O que faz aqui, Gabi? Perguntou sem atribuir o sorriso dela, o que Frank achou uma grosseria. Vim convidar o Frank para almoçar, mas ele já almoçou. E você ainda não? Não, então vá. Odeio quando vocês ficam horas sem comer. Não façam isso. Ela desceu da mesa beijando Frank no rosto. Até mais. Eric ficou olhando para eles e assim que ela saiu, ficou mais alguns minutos encarando Frank, que não sabia como agir, mas logo virou as costas e voltou para a sala dele. Frank respirou pesadamente, jogando os braços sobre a mesa. Ficava nervoso com a presença do chefe. Passava o tempo todo tentando não chamar a atenção dele. Ocupou-se pela tarde, procurando os modelos para a campanha. O que não tinha contado é que seria difícil de alguns aceitarem fotos com outro homem ou de achar o perfil que estava desejando. Saiu às 6 horas do trabalho e voltou para a casa de Uber. Ao chegar, correu para o quarto, pegou o telefone da casa e começou a ligar para mais algumas agências de modelo. Enquanto procurava na internet, com seu celular os contatos de outras, ligou insistentemente para mais 6. O único modelo que conseguiu foi um jovem de 18 anos, que realmente não era o perfil que estava buscando. O que Frank buscava era um tipo de homem um pouco mais velho, sexy, com um olhar atrevido e com um sorriso que escondesse muitos segredos indecentes. Caminhava de um lado para o outro do quarto,
Obrigado. Vou lhe mandar o endereço para tirar as fotos amanhã pela tarde. Certo? Ernesto pareceu tranquilo quanto a tirar as fotos com o homem, o que faz Frank ter a certeza de que ele era gay e que estava flertando esse tempo todo. Voltou para o quarto e tentou ligar para mais algumas agências, mas estavam todas fechadas. Olhou no relógio e eram 7h30. Pensou em descer, comer um sanduíche. Estava faminto. Foi para a cozinha e encontrou com mais uma das empregadas da casa. Estava esta muito mais jovem do que Carlota e as outras. Ela apresentou-se timidamente, disse que se chamava Flor. Olhos pequenos e profundos, boca fina, nariz grande e bonito. Frank achava atraente pessoas com nariz grande. Na verdade, tinha uma pequena obsessão por narizes, coisa que não costumava contar a ninguém. Era a primeira coisa que observava em uma pessoa. Não gostava somente dos narizes grandes, mas os finos, como o da Flor, esses eram os que mais lhe chamavam a atenção. Logo lembrou-se do nariz do patrão. Eric possuía um nariz fino, extremamente arrebitado e que não era grande. Talvez o mais simétrico e bonito que Frank já tinha visto. Você quer um sanduíche, Frank? Perguntou Flor, lhe obrigando a sair de seus pensamentos. Sim, obrigado, respondeu sorrindo. Não costumo fazer sanduíche, mas a Carlota foi fazer as compras hoje. Se quiser posso fazer, eu não me incomodo, disse ele. Ela virou-se lhe entregando um sanduíche no prato. Aqui, quer um suco? Claro, não se preocupe, gosto de fazer essas coisas. Ficar só limpando é cansativo. Essa casa é enorme. Sim, ela riu, mas já trabalhei em maiores. Você é bem jovem ainda, não é? Tenho 25 anos, mas estou trabalhando para poder pagar a universidade. Você estuda o quê? Filosofia? Uau! Quero ser professora. Admiro você mais ainda agora. Ela ficou vermelha, lhe entregou o suco. Obrigada. A porta abriu e Eric entrou. A jovem ficou estranha e saiu rapidamente da cozinha sem dizer nada. Eric parecia estar de mau humor, como sempre. A Lívia não está? Perguntou sem olhar para Frank. Não. É sempre assim. Ela reclama, mas também nunca está em casa. Colocou a maleta sobre um dos bancos. Sentou de frente para Frank na bancada. Você quer um sanduíche? Indagou, com muito medo da reação dele. Não, respondeu de maneira fria. Vou tomar um café. Levantou, indo até uma das máquinas de café. Frank estava inquieto. A presença de Eric o deixava aflito. Não sabia como reagir, onde pôr as mãos, como comer ou o que falar. O chefe fez o café e voltou para a bancada. Abriu a pasta pegando o cigarro na mesma. Você quer? Não, obrigado. Acendeu o cigarro. Depois começou a olhar algumas coisas no celular. Franzia o senho quando puxava a fumaça. Soltou a mesma, deixando o celular sobre a mesa e passando as mãos pelos cabelos pretos. Olhou para Frank, soltando a fumaça em sua direção. O rosto levemente inclinado para cima deixava o nariz em um ângulo perfeito, fazendo o jovem ficar vidrado em seu perfil. Você sabe por que não deve se casar, Frank? Perguntou Eric sem tirar os olhos dele. Não, respondeu. Te impedirá de ser você mesmo. Vai precisar sempre decidir por dois e
chegou